Olha, 2 anos de um crime brutal. Enquanto a família da vítima espera respostas, espera justiça. Eu estou falando do caso da Larissa Ferreira da Costa, de 20 anos. A Larissa saiu de casa em Almirante Tamandaré, na região metropolitana, e desapareceu depois de uma entrevista de emprego aqui em Curitiba. A moça foi encontrada no dia seguinte perto de um ponto de ônibus ou num ponto de ônibus com uma facada no pescoço e o corpo parcialmente queimado. Os ferimentos eram graves demais. Larissa morreu no hospital 2 dias depois. Vou falar agora com a Beatriz Frenner, porque foi a família da jovem que conseguiu as principais pistas do caso por conta própria. Apesar do esforço, né, Bia, o assassino ou os assassinos ainda não foram presos. Ou seja, estão por aí soltos, né, Bia? Exatamente, Jason. Imagine para uma família, né, perder alguém de forma tão brutal, ainda sofrer à espera de justiça, né? Porque, de certa forma, esse luto, ele só ganha um alívio maior quando a família consegue ver uma finalização por parte da polícia, por parte da justiça em torno desse caso. E a Larissa Ferreira da Costa tinha 20 anos quando foi brutalmente assassinada. A gente está falando de um crime, gente, que não tem aí muitas pistas do que motivou a pessoa a fazer isso contra ela, mas ela levou uma facada no pescoço e ainda teve ali o corpo incendiado e foi abandonada no local. A pessoa que fez isso fez com muita crueldade. A Larissa chegou a ser socorrida, foi levada ao hospital, só que não resistiu à gravidade desses ferimentos. A pergunta que a família se faz é: cadê a justiça, cadê a investigação? Eles reclamam muito de não sentir aí um retorno por parte das autoridades, seja Ministério Público ou da Polícia Civil, em saber se, e aí, tem alguma novidade, o caso está avançando ou não está? Eles falam que queriam apenas saber isso, se está tendo aí um avanço ou se continua parado, já ajudaria muito, né, esses irmãos, essa mãe, esse pai também, a terem um pouco mais de tranquilidade diante de tudo isso. Bom, a gente conversou com os irmãos da Larissa, eles procuraram a nossa equipe para relembrar esse caso, porque tudo que eles não querem é que seja arquivado, que seja esquecido, que não tenha uma solução. Vamos relembrar o que aconteceu com a Larissa e também entender esse apelo da família por uma solução nesse caso. Dói demais não ter ela aqui com a gente, ver a minha mãe sofrer, ver minha mãe chorar. Ela era ela e minha mãe, e hoje eu vejo que saiu um pedaço da minha mãe e da gente mesmo, então dói muito. Então, se ela tivesse aqui hoje, eu ia dar um abraço nela. Já são 2 anos com saudade desse abraço. O Alex perdeu a irmã em setembro de 2021. A Larissa foi vítima de um crime que até hoje não foi solucionado. A Larissa foi encontrada aqui, neste ponto de ônibus. Fica numa região bem tranquila, um bairro afastado do centro de Campo Magro. Mas a forma como a garota foi encontrada nesse local é o que mais choca. Ela estava com um ferimento por faca no pescoço e com o corpo praticamente todo queimado. Mesmo diante de ferimentos tão graves, a jovem estava viva e foi levada ao hospital. Antes disso acontecer, a Larissa tinha saído de casa para uma entrevista de emprego. Ela estava animada para a vaga, como vendedora em um shopping. Ela enviou um áudio para a mãe dela contando como tinha se saído. Parece que fui bem na entrevista, né? Dava para ligar para mim qualquer coisa. E agora estou dando uma passeada. Logo depois disso, a Larissa mandou outra mensagem para a mãe dela. A jovem de 20 anos disse que iria sair e até que poderia passar a noite fora. Ela menciona que iria dormir na casa de um rapaz, um possível namorado. Hoje eu não vou para casa, tá bom? Vou para avisar para você não ficar preocupada que eu não vou para casa hoje não. Vou pousar aqui na casa do boy. Depois dessas mensagens, a Larissa não deu mais notícias para a família. Ela ficou desaparecida por 3 dias, até que o irmão dela foi chamado até o hospital para tentar reconhecer uma mulher que estava lá internada. Mas não foi possível fazer isso. Diante da gravidade das queimaduras pelo corpo, a mulher internada era irreconhecível. Mas a identidade foi confirmada. Através de um exame de DNA, foi possível oficializar que aquela pessoa era a Larissa. A cena que vem na minha mente sempre é o dia que eu fui no hospital reconhecer a minha irmã e não consegui reconhecer ela. Que 30, 40 anos eu nunca vou esquecer o que eu vi
naquele dia, sabe? Diante de tanta crueldade, a pergunta que a família se faz todos os dias é: quem matou Larissa e por quê? Qual que é a sensação de saber que alguém fez isso e está 2 anos aí vivendo normal enquanto sua irmã não tem a possibilidade de estar vivendo? Então a sensação é essa, de revolta, de ódio, né? Porque o tempo que já passou, pelo menos alguma coisa deveria ter, né? Mas parece que foi silenciado, porque não sabemos o que a gente quer saber, né? Foi a própria família da Larissa que conseguiu pistas dos últimos registros da jovem. As câmeras de segurança que mostram o momento em que ela saía de casa e informações de que ela estava em um bar antes de ser agredida no ponto de ônibus. Chegamos até o local, descobrimos várias coisas, né? Que ela estava num bar, que aconteceu uma briga no local, que ela desceu correndo uma rua ali, que aconteceu com ela ali embaixo, perto da igreja. Então, tipo assim, a gente tira várias situações que poderia ter acontecido, mas nada que seja concreto o que aconteceu para ela. Ela estava na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada. A pessoa que levou ela para lá, que deve ter acontecido alguma coisa lá, que ela estava junto e aconteceu isso, porque a menina mais pura do mundo era ela. Os irmãos da jovem reclamam da falta de avanços na investigação. Na época em que o crime aconteceu, eles se sentiram até desprezados pela polícia. Hoje a gente sabe que mudou bastante coisa na delegacia, só que eles não foram atrás de imagem, eles não foram atrás de nada. E tudo que eles tinham foi a gente que passamos. E quando a gente passava, eles olhavam para nós e era como um banho de água fria na gente. Porque eles não iam atrás e a gente ficava naquela. E eles meio seguravam nós de ir atrás, porque eles falavam que se a gente fosse atrás de alguma coisa, podia estragar o caso. O caso pertence à delegacia de Almirante Tamandaré, que desde a época do crime teve mudanças na equipe. A Polícia Civil se manifestou apenas por nota, dizendo que segue investigando o caso e realizando diligências a fim de concluir o caso. Enquanto isso, 2 anos após o crime, as camisetas com a foto da Larissa estampam aquilo que a família mais precisa: justiça. Essa camiseta significa tudo, né? Significa saudade dela, significa justiça por ela, a gente trabalha por ela, a gente vai batalhar sempre por ela. Todo o dinheiro que a gente conseguir, a gente vai batalhar por ela, pagar advogado por ela. A gente vai fazer de tudo para buscar justiça por ela. Perda é uma coisa que não tem volta mais, né? Então, mas pelo menos um alívio assim no coração de que, pelo menos uma coisa que a gente, que não só pra gente, pra todos, né? Todo mundo espera isso, que as coisas caminhem do jeito certo. Sabe, esse negócio de dizer que as investigações continuam é muito vago. A família, assim como a sociedade, espera uma resposta mais objetiva. Já fica aí registrado que a família teve que ir atrás das provas, imagens, enfim, para tentar ajudar na investigação. Chegaram lá, tá aqui, ó, de mão beijada. Falta o quê para chegar até esses assassinos? Ou melhor, se ainda não chegou, se não tem pistas do assassino, eu acho que a família, no mínimo, merecia uma resposta da Polícia Civil, da delegacia responsável, dos investigadores, do delegado, da polícia, da delegacia responsável por esse caso. A família merecia pelo menos algo mais objetivo. Temos isso, isso e isso e isso, temos um caminho ou não temos? Porque continuar investigando, isso é obrigação, né? Isso é obrigação da polícia, continuar investigando. Mas o que as pessoas querem é uma resposta mais objetiva. Talvez até para aliviar um pouco o sofrimento. A gente segue acompanhando esse, como tem tantos outros casos aí, né? E mais do que isso, o que se espera sempre é respeito por parte da autoridade policial.